Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 24, verso 16. Swabhavatantru hijanaha swabhavam anuvartate swabhavastam idam sarvam sadevasuramanusam. Swabhava, de sua natureza condicionada. Tantra, sob o controle. Hi, de fato. Janaha, uma pessoa. Swabhavam, sua natureza. Anuvartate, segue. Swabhavastam, baseado em propensões condicionadas. Idam, este mundo. Sarvam, inteiro. Sa, junto com. Deva, os semideuses. Asura, os demônios. Manusham, e a humanidade. A tradução é a seguinte: todo indivíduo está sob o controle de sua própria natureza condicionada, e por isso deve seguir esta natureza. Este universo inteiro, com todos os seus semideuses, demônios e seres humanos, sustenta-se na natureza condicionada das entidades vivas. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aqui, o Senhor Krishna desenvolve o argumento dado no verso precedente. Já que tudo depende de sua bhava, ou a natureza condicionada da pessoa, por que se dar o trabalho de adorar a Deus ou aos semideuses? Este argumento seria sublime se sua bhava, ou a natureza condicionada, fosse onipotente. Mas, infelizmente, não é. Existe um controlador supremo e devemos adorá-lo, como o Senhor Krishna revelará enfaticamente neste capítulo do Srimad Bhagavatam. No momento, porém, ele está contente de importunar seus parentes. Eu disse que o significado era de Prabhupada, mas aqui o significado é de Hridayananda Das Goswami e sua equipe, né? Então, esse é o verso 16 do capítulo 24. O título do capítulo é Adoração da Colina de Govardhana. O contexto é que Krishna está argumentando especificamente com Nanda Maharaj, mas para ter um efeito social com todo o grupo dos adultos de Vrindavana. Ele está argumentando contra o sacrifício tradicional que fazem para o Senhor Indra, visando que Indra fique satisfeito e possa então mandar chuva regularmente para que eles possam cuidar da agricultura e de todo o processo de vida dentro em Vrindavana. E Krishna está argumentando, e esse verso tem uma explicação especial para o verso anterior. O verso anterior foi: os seres vivos neste mundo são forçados a experimentar as consequências de sua própria atividade anterior. Como o Senhor Indra não pode mudar de maneira alguma o destino dos seres humanos, o qual nasce de sua própria da própria natureza deles, por que se deveria adorá-lo? Então, esse é o verso de ontem, o verso que precede ao 16, e neste verso, Krishna está levantando um questionamento. Por que adorar Indra se ele não tem uma interferência vital no destino das pessoas? Ele não pode mudar. Por quê? Então, aqui nesse verso vem o argumento mais desenvolvido, como Hridayananda Maharaj fala, vem o argumento mais desenvolvido, e o tema aqui é Swabhava. Swabhava é a natureza que cada indivíduo tem. E essa natureza condicionada faz, como o próprio verso diz, que este universo, com toda a sua parafernália, toda a sua gente, semideuses, seres humanos, demônios, inclusive, todos eles, dentro desse universo, funcionam e fazem com que este
o universo se sustente através da natureza condicionada das entidades vivas. E isso não é nada mais do que uma maneira poética de se dizer: quem manda aqui é Maya. Maya, a ilusão material. É ela que manda aqui nesse mundo. É ela que promove o condicionamento, que fomenta mais condicionamento, que fomenta a pessoa a viver a sua experiência corpórea cada vez mais, suas compreensões limitadas a respeito de si mesma e a respeito de todo o resto do universo com o qual ela interage. Isso é Swabhava Jan, a natureza condicionada que nasce do indivíduo. E isso é estudado no 18º capítulo do Bhagavad Gita, de acordo com o sistema de Varnas. O Brahmana, por exemplo, tem como Swabhava Jan, a natureza própria, condicionada, que surge dele de maneira natural. O Brahmana tem Sama, Dhamma, Tapas, Socham, Kshantir, Arjavam, Jnana, Vijnana e Astikyam. São nove qualidades. E Sama é equanimidade. Dhamma é autocontrole. Tapasya, famosa tapasya. O Brahmana tem uma certa afinidade para aceitar a tapasya, por causa até mesmo da compreensão filosófica que ele tem. Socham, limpeza. O Brahmana é suchi, limpo. Ele tem também tendência a gostar de sempre se descontaminar, se purificar, manter o mais possível a sua limpeza. E ele pratica processos de limpeza que são externos e também que são internos. Shantir, ele é pacífico internamente. Produz Shanti, onde ele está, ele produz Shanti para a sociedade. Ele traz essa missão de paz. Shantir. Jnana, ele depende do cultivo de conhecimento, promove o cultivo de conhecimento. Vijnana, e a prática do conhecimento. Ele traz sempre o questionamento: por que não praticar o que sabemos? Por que deixar de praticar o que sabemos? Vijnana Astikyam, ele é estrito. Ele é estrito, honesto, genuíno. Astikyam, Jnana Vijnana Mastikyam. É isso mesmo, termina aí. Então, o Brahmana é assim. Essas são as naturezas que surgem, essas são as atividades que surgem naturalmente do Swabhava Jam, que nascem junto com os Brahmanas e que ele tem habilidade para se desenvolver. Os Kshatriyas têm heroísmo, coragem na batalha, e liderança, determinação firme e muitas outras qualidades. O Vaishya, Krishi, Goraksha e Vanijam. Krishi é a agricultura, se preocupa em produzir, em fazer, gerar alimento para as pessoas. Krishi, Goraksha, proteção às vacas. Ele entende a importância da vaca na economia coletiva. Então, ele cuida das vacas, promove a proteção às vacas. Goraksha. E Vanijam, ele se preocupa com o comércio e até emprestar dinheiro. Eles juntam dinheiro e emprestam dinheiro com juros. Os Vanijam são os Vaishyas. E os Shudras, eles prestam serviço às outras formas. Eles são muito atentos para as outras ordens sociais e gostam de estar próximo e auxiliar e sempre promover com que os outros trabalhem com produtividade, alegria, dinamismo. Os Brahmanas são auxiliares, desculpem, os Kshatriyas, os Shudras são auxiliares
de primeira classe. Eles sentem prazer em favorecer que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, que eles gostam de promover a paz dos brahmanas, eles gostam de promover a liderança dos kshatras, eles gostam de promover a produtividade dos vaixas. Eles se sentem muito bem com isso e são fundamentais no desenvolvimento da sociedade. São tão genuínos quanto qualquer outro. Então, esse Swabhava que surge da pessoa, da própria visão de mundo da pessoa, associado com a tendência que já vem nele, tendência de karma, tendência psicofísica, vem assim. Porém, todos eles podem modificar essa natureza condicionada através de novos estímulos. Por isso, um brahmana não pode pensar que com tanta responsabilidade que ele tem como trazer a paz, manter a equanimidade, ter autocontrole, cultivar o conhecimento e tudo mais, se ele vacila, se ele se entrega à mediocridade, então ele perde, de fato, o comportamento bramânico e perde, de fato, o direito à posição de brahmana. Isso é muito importante de se compreender, porque muitos brahmanas, por tradição familiar, querem se impor, mesmo que o seu comportamento já não seja mais o comportamento adequado de um brahmana. Bhaktisiddhanta lutou com isso, com os brahmanas de casta. Até o Senhor Chaitanya foi vítima dos brahmanas de casta. Quando o Senhor Chaitanya estava, depois de organizar bem o Sankirtan de forma confidencial, reservado na casa dos seus associados, ele resolveu sair e mandar a turma para a rua. E os brahmanas de casta, quando viram que o Harinama estava na rua, justamente cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, eles ficaram muito perturbados e foram fazer queixa para o Nawab, o governador muçulmano. E o Nawab, então, proibiu o Sankirtan nas ruas. Quando Chaitanya foi argumentar, ele disse, olha, eu quero dizer que não é uma iniciativa minha. Eu proibi porque pessoas da sua própria religião denunciaram você como estando desviando os princípios tradicionais da cultura bramânica. Foi por isso que eu proibi. Eu não proibi por iniciativa própria. Mas já que você agora está argumentando aqui, eu vou liberar. Essa foi a posição do Nawab. Ele não, além de ter ficado com muito medo, até se escondido, e se exagera dizendo que foi embaixo da cama, mas ele estava no quarto dele, embora ele estivesse com medo realmente do protesto feito pelos seguidores do Senhor Chaitanya, com tochas de fogo e tudo na porta do palácio, ainda assim, e também porque ele havia tido uma visão de Nrsimhadeva, um grande leão assim aparecendo na frente dele, então ele estava bem preocupado com tudo isso e com medo, mas ainda assim ele tinha uma linha de raciocínio administrativo coerente. E a linha coerente de pensamento que ele tinha é que se os membros da sua própria religião denunciaram você como estando desviados, e eles são brahmanas, pessoas reconhecidas socialmente, o que você quer que eu faça? Eu tenho que proibir. Porque para poder mostrar que eu aceito a diversidade religiosa. Não foi por uma perseguição religiosa. Então, o argumento lógico dele era esse. Então, mesmo o Senhor Chaitanya teve que combater essa tendência dos brahmanas de se imporem
dentro da sociedade unicamente pela casta que ocupavam. E Prabhupada veio para o Ocidente. Prabhupada não precisou enfrentar os brahmanas de casta diretamente. Prabhupada veio onde estava a corja da sociedade, assim, onde estava a parte mais degradada da sociedade humana. E ele veio sabendo, até avisaram para ele, como você vai? Lá eles só comem carne, só comem carne. E o que você vai fazer? Você vai terminar comendo carne? E ele veio orando a Krishna, e quando ele chegou aqui, ele se surpreendeu, porque todos os ensinamentos de Bhaktisiddhanta, de que era o comportamento da pessoa que mostrava quem a pessoa era, e ele viu o potencial de bom comportamento naquelas pessoas que se aproximaram dele. E ele disse, aqui tem gente boa. Ele não julgou todo mundo como degradados, degradadas, homens e mulheres caídos que ficam juntos sem estar casados, que bebem, fumam e não sabem nada do que está acontecendo em termos de pureza. Ele não julgou assim e ficou quieto, não me toque, não me toque, não me toque. Não. Prabhupada se aproximou deles e foi cozinhar para eles, e foi servi-los, e foi fazer tudo o que tinha que fazer para poder ocupar essas pessoas. E ele viu o potencial, mas a instrução básica para esse tipo de decisão de Prabhupada vinha da instrução de Bhaktisiddhanta, de que é o comportamento da pessoa que faz um brahmana, não é como ela nasce, não é no ambiente que ela nasce que faz um brahmana, que qualifica uma pessoa. Então, ele não teve dúvida ao ver toda aquela galera, quando ele começou a pregar, o que ele disse? Vocês são jovens, rapazes e moças, educados, de boas famílias, bonitos. Ele apreciou a beleza das pessoas e disse, bonitos, e estão desperdiçando sua vida humana. E eles todos disseram, sim senhor, sim senhor, sim senhor, e seguiram Prabhupada. E depois, quando Prabhupada começou a glorificá-los, dizer, essas pessoas são devotos muito avançados, devotos puros de Krishna. Eles disseram, Prabhupada, como o senhor diz que nós somos devotos puros de Krishna, se nós estávamos numa condição tão degradada e fazendo todo tipo de pecado? Prabhupada respondeu, mas quando eu chamei, vocês vieram imediatamente. Então, Prabhupada soube reconhecer e soube motivá-los e soube aceitá-los como eles eram. Mas, evidentemente, aceitar a pessoa como a pessoa é não significa e não ir contra os maus hábitos da pessoa. Um educador, um mestre, tem que aceitar a pessoa como ela é, mas tem que fazer um acordo. Vamos mudar? Vamos nos transformar? Vamos trabalhar para essa transformação, para essa purificação? E a pessoa, para firmar o contrato, tem que dizer sim, senhor. Porque se ela não diz sim, senhor, a relação é insustentável. Porque o mestre espiritual tem que ser genuíno e o discípulo tem que ser genuíno. Se o mestre espiritual é genuíno e o discípulo é um sem vergonha, não acontece nada na relação. E se o discípulo é genuíno, mas o mestre espiritual é um sem vergonha, em breve acontecerá abusos e tudo mais, e a relação não se sustentará. É necessário genuinidade de ambos os lados. Então, essa é a premissa básica da relação guru-discípulo, do contexto, do conceito filosófico dentro da linha de Guru Tattva. Guru Tattva vai apresentar a genuinidade do mestre espiritual, mas vai exigir que para que haja química, né, para que tenha química na história, na relação, é preciso que haja genuinidade por parte do discípulo também. Então, essa natureza condicionada, sua bhava, precisa ser
observada, compreendida, e a pessoa mesma vai ter que dizer como eu posso fazer para mudar a minha natureza. E isso nós vemos muitos exemplos positivos de pessoas que trabalharam-se e que mudaram seus próprios condicionamentos e se tornaram liberados desses condicionamentos, com a misericórdia do mestre espiritual. Aqui o Srimad Bhagavatam está alertando que este verso é um complemento do argumento do verso anterior. O que o verso anterior está apresentando é a filosofia Karma Mimamsa. A filosofia Karma Mimamsa é bem materialista. Ela trabalha unicamente com o senso de responsabilidade para poder resgatar o indivíduo que está envolvido com as propostas de Vikarma. Então, ela é um avanço dentro da proposta daquele maluquete que anda por aí, qualquer coisa que pintar para mim tá bom, o importante é que eu seja feliz. O que importa é ser feliz. Então, depois dessa fase, vem o senso de responsabilidade pelas próprias ações. E dentro desse senso de responsabilidade, de Karma Mimamsa, ele vai se interessar pela literatura proveniente da seção Karma Kanda dos Vedas, que é a mais vasta. Aqui tem mais literatura. Então ele vai se interessar por essa literatura e vai aprender que deve-se adorar os semideuses. E depois de adorar os semideuses, eles já ficam inclinados a dar a alguém a posição de superior, a posição de que deve ser satisfeita. Então, Krishna está trabalhando com esse conceito agora para tirar Indra da posição de superioridade, para que os associados dele, que são eternos associados, Nanda Maharaj e sua turma, possam então aceitar a suprema personalidade de Deus. Se sua bhava fosse onipotente, fosse a principal característica da alma espiritual, então estava tudo bem, mas não é. Sua bhava é unicamente a natureza que a pessoa obtém vinda das vidas passadas. O somatório e toda a operação, todas as operações, múltiplas operações e cálculos feitos para definir aqui, pronto, aqui tem um indivíduo e junto com esse indivíduo vem a sua bhava dele. E ele nasce um bebezinho ali, alguns acham até bonitinho, nasce aquele bebezinho que depois se desenvolve e vai desenvolver suas tendências e depois ele vai ter que trabalhar, se ele quiser, corrigir os seus condicionamentos, ele vai ter que trabalhar seriamente. Para nós, é muito importante reconhecer Krishna como desfrutador. E a última frase do verso, do significado, vai dizer: no momento, porém, Krishna está contente de importunar seus parentes. O que Krishna queria, ele está conseguindo. Ele está conseguindo levar para o pai e para os adultos o questionamento. Como é que é isso? Vai ficar aceitando Indra? E Indra não apita nada, parece, mas há um engano. Ele não apita nada, ele não pode mudar o destino das pessoas. É bem interessante. É isso aí, ok? Vishwanatha Chakravarti é que inspira aqui Hridayananda Das Goswami nesse significado. O que ele diz aqui é exatamente o que Vishwanatha Chakravarti diz em seu comentário a respeito desse verso, a respeito do 10º canto. Ele tem um trabalho sobre o 10º canto do Bhagavatam, Vishwanatha Chakravarti, e para este verso ele diz exatamente isso, que este verso é o desenvolvimento do argumento do verso anterior e que a natureza condicionada, sua bhava, predomina
na alma condicionada é que o mundo material é feito de tudo isso, como diz o próprio texto. Alguma pergunta ou algum comentário? É como se fosse um corpo, né? Brahma, braço, né? As cascas. Sim. Melite não tem. O Melite mulete é, parece. o mulete é a poeira do pé. É, Tá logo abaixo ali, bem, talvez o chulé. mas Cristo está. Cristo está no Paraná, Claro, 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 claro. Os muletes somos nós, né? De acordo com os conceitos védicos, nós somos os muletes. E estamos aqui aos pés de Prabhupada, aos pés de Mahagoranitai. Que meletes bacanas nós somos, né? Nós somos meletes muito bacanas, né? Imagine, acabamos de adorar Tulasi. Acabamos de regar Tulasi, cuidamos de Tulasi. Tiramos Tulasi da posição que estava, trouxemos para o centro que ela não viria sozinha. Depois colocamos ela de volta lá, ela não voltaria para lá. Todo dia aguamos, cuidamos, tiramos pulgões ou outros parasitas que possam atingir. Se fica muito tempo no sol, a gente tira, põe na meia sombra. Que meletes bacanas mesmo, né? Que estão se ocupando ao serviço do devoto puro de Krishna. Não importa o que somos, não. E nós somos isso por origem, mas pela misericórdia do Mestre Espiritual, nós somos devotos seguidores de Prabhupada. Tá bem?